Criar conteúdo de maneira periódica não é nada fácil. Criar conteúdo com qualidade, então, é ainda mais difícil. Porém, a gente segue criando e criando ad infinitum, torcendo para que você, que tá aí do outro lado, curta o que a gente tem para oferecer. Mas o lance é que pouca gente sabe o que se passa com os conteudistas, em particular com aqueles que curtem falar sobre jogos de tabuleiro. Então, chega junto porque eu vou dividir todos os segredos e abrir um pouco mais da nossa realidade aqui no De Quem a Vez Explica. Como eu disse, essa vida aqui é mais complicada do que parece, então já começa ajudando a gente. É só fazer o que essas cartas aqui embaixo estão pedindo. E se inscrever no canal, clicar no gostei, acionar o sininho, compartilhar o vídeo com quem você quiser e por aí vai, né? Você já sabe todo o riscado da coisa. Apesar de já trabalhar com audiovisual há mais de 10 anos, só comecei a produzir conteúdo com frequência e compromisso semanal há cerca de 3 anos. E, embora esse canal tenha começado com uma proposta, atualmente quase todo o seu conteúdo é sobre jogos de tabuleiro. Por conta disso, acabei trocando muitas figurinhas com outros conteudistas desse nosso passatempo, ao mesmo tempo em que fui notando como uma parcela das pessoas enxergam o nosso trabalho. Infelizmente, eu identifiquei muitos ruídos na percepção delas. Ruídos esses que produziam insatisfações em diversos conteudistas, inclusive em mim. A cada nova conversa com um novo criador ou criadora de conteúdo e a cada novo movimento de algumas editoras, esse sentimento foi crescendo. Até que eu me deparei com um vídeo do Davi Coelho, datado de fevereiro, se não me engano, de 2018. E depois de assistir a esse vídeo, que você pode conferir no card que eu vou botar aqui no canto, para minha surpresa, eu vi que pouco havia mudado de lá para cá. Antes da gente seguir em frente nessa história, aproveita para seguir o nosso humilde canal no @dequemeavez, na nossa conta do Instagram. Lá tem alguns conteúdos e cenas de bastidores que a gente não coloca aqui. E tá vendo como é que não é fácil criar conteúdo? A gente precisa manter a nossa audiência engajada o tempo todo. Isso porque um dos primeiros desafios é o famigerado algoritmo, essa maldita palavra. Ninguém sabe exatamente como ele funciona, até porque ele muda constantemente. É como se a gente tivesse que lidar com uma emissora de televisão gerida por um robô que cuida da programação com desejos que a gente nem imagina, mas que ficam mudando o tempo todo e que sequer são comunicados. E o pior, a gente nem pode xingar o bendito do robô. Para dificultar ainda mais, cada plataforma tem um algoritmo diferente. Então, mesmo que alguém seja o rei do YouTube, isso não garante que essa mesma pessoa vá ser o rei ou a rainha do TikTok ou, sei lá, do Instagram. Então imagina, você ter que produzir conteúdo para cada plataforma que existe, porque tem YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Clubhouse, Kuai, Twitch, blog, Pinterest, isso sem contar um possível podcast. E dentro do Instagram, por exemplo, você ainda tem 3 conteúdos possíveis, porque você pode postar foto na timeline, stories e o Instagram Reels. Ah, e eu lembrei, ainda tem o IGTV. Então imagina administrar isso tudo. Imagina uma pessoa só fazendo isso tudo. É uma profissão de tempo integral e pode acreditar, até você ganhar dinheiro com isso, você vai perder muito dinheiro ou gastar muito tempo. A era de ouro da criação de conteúdo, de certa forma, já passou. A remuneração por AdSense atualmente é baixíssima. Um vídeo com 100 mil views vai te dar, sei lá, uns $50 e fazer 100 mil views hoje em dia não é nada fácil. Ó, e não se engane, tá? Porque mesmo que você esteja fazendo muitas views hoje, isso não quer dizer nada, porque amanhã pode ser que você não consiga manter isso. Porque vai que o algoritmo muda a forma de priorizar os vídeos ou começa a priorizar outros conteúdos, aí você se ferrou. E isso acontece o tempo todo. Eu lembro quando mudaram a remuneração de views para watch time. What the fuck? A galera que eu conheço perdeu cerca de 40% da sua renda da noite pro dia. Imagina que doideira! Então, eu acho que, principalmente depois da pandemia, todo mundo consegue imaginar o quão surreal é você perder, de uma hora para outra, quase metade do que você ganha.
metade do sustento da sua família, porque nem todo mundo que faz vídeo é uma criança ou um adolescente com tempo de sobra e sem nada a perder, ou uma família para bancar essa vontade, essa brincadeira dela. Muitos de nós, muita gente precisa colocar comida na mesa das nossas famílias e a gente quer acreditar que esse sonho vai dar certo. Aliás, com a chegada de centenas de milhares de novos canais produzidos por usuários entediados nos primeiros meses da quarentena, o YouTube mudou o seu algoritmo de alcance mais uma vez, ferrando boa parte dos canais já existentes que sofreram um baque forte em junho de 2020. Atualmente, o YouTube está priorizando quantidade em vez de qualidade. Na verdade, isso já vem acontecendo há muito tempo. Aqui é preferível que você tenha 12 vídeos de React por dia do que um vídeo muito bem produzido por mês. E atualmente é bom ter bastante comentário com mais de 10 palavras nos vídeos. Aliás, se você quiser ajudar a gente, já manda aí um comentário de 10 palavras, quaisquer 10 palavras, desde que elas não sejam ofensivas, claro, né? Quer dizer, você pode ofender o YouTube, não sei se o algoritmo bloqueia isso, mas enfim, já tô aqui viajando de novo. O pior é que isso não ocorre só no YouTube. O Instagram tem as suas próprias peculiaridades, assim como o TikTok e todas as outras ferramentas. Então imagina o quão enlouquecedor é para o conteudista pensar em tudo isso o tempo todo. Ainda mais se ele cuida de tudo sozinho. Por isso que o ideal, muitas vezes, é focar em uma plataforma só e ter as outras, no máximo, como um apoio paralelo. Não é à toa que tanto conteudista sofre de problemas de ansiedade e depressão. Isso traz a gente para um tópico muito importante: o amor ao que fazemos. Quem cria, costuma criar porque ama criar. Ver a sua criação ganhar vida e ser apreciada pelos outros é incrível, é recompensador. Seja essa criação um quadro, um jogo, um projeto arquitetônico ou um vídeo de YouTube, ou até mesmo um filho, guardada, claro, né, as devidas proporções. O lance é que a gente vive num sistema que atualmente é o capitalista, ou seja, um sistema econômico cujo objetivo é maximizar o lucro e diminuir os custos. Um sistema com foco na acumulação das riquezas e que está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Para sobreviver nesse sistema, a gente vende o nosso tempo de vida que é finito em troca de dinheiro. Com esse tempo, a gente paga pela comida que vai manter a gente vivo por mais tempo para poder trabalhar um pouco mais. Depois disso, a gente também paga por um teto para poder ter onde dormir todas as noites. E, se sobrar, a gente tenta guardar um pouco do dinheiro para momentos mais difíceis que o nosso eu futuro possa vir a sofrer. Claro que eu estou simplificando aqui, mas a ideia é que por mais que a gente ame o que a gente faz, a gente precisa de dinheiro. Então, essa visão romântica do artista que faz tudo por amor e reconhecimento, infelizmente não combina com o capitalismo. Não é à toa que tem uma penca de anúncios aqui no YouTube para você investir e virar day trader e nenhum anúncio para você fazer um curso de artes plásticas. Eu acredito que a maioria de nós que está produzindo conteúdo aqui no YouTube ama fazer isso, mas não dá para viver desse amor regado à AdSense. Não dá mesmo. A remuneração é muito baixa, especialmente para canais que estão começando. Só nesse canal, por exemplo, o que a gente gasta por mês é bem mais do que a gente ganha. Até porque não sou só eu que faço a magia acontecer. A gente tem aqui cerca de 15 pessoas na equipe que tem conta para pagar e tem o leitinho das crianças para levar para casa, na verdade. Por isso que não dá para fazer isso tudo por puro amadorismo, no sentido de fazer por amor. Seria lindo, mas infelizmente é utópico no nosso sistema econômico. Aproveitando o que eu acabei de falar, se você quiser ajudar a gente, dá uma clicada na nossa loja na Amazon. Eu coloquei o link aqui na descrição. Lá tem vários jogos que eu indico e que eu acho que podem ser bem maneiros para você. Mesmo que você não queira nenhum deles, só de clicar no link já ajuda o canal. Bem, se ganhar dinheiro com AdSense é difícil, então deve haver outras formas de ser recompensado, especialmente se você trabalha com um nicho de jogos de tabuleiro. Pois é, vamos recapitular as possíveis formas de se ganhar dinheiro produzindo conteúdo para você não morrer de fome. Primeiro,
o AdSense, que a gente já mostrou que só faz sentido se você estiver fazendo algo como uns 6 a 10 milhões de views por mês no canal. E isso com a cotação de $1 igual a R$5. Depois, a gente poderia ganhar dinheiro fazendo publi, que é quando alguém contrata o canal para produzir um conteúdo sob demanda. Nesse caso, a grana costuma ser razoável, mas para um canal de nicho, como um que trata de jogos de tabuleiro, isso é de raro a quase inexistente. Por fim, existe a possibilidade de se fazer um Padrim, Vaquinha, PicPay e outras coisas do gênero. Mas, apesar de não ter nada de errado com isso, e eventualmente, de repente, a gente até acabe fazendo ou tendo que fazer, a minha maneira de pensar é que isso acaba sendo uma forma de colocar mais um gasto na conta do consumidor final. Porque, raciocina comigo, se a gente está falando de maneira geral, a gente produz conteúdo de graça para uma emissora de televisão chamada YouTube e eles dão uma fração da fração dos ganhos que eles têm com os anunciantes para a gente, independente da qualidade do nosso conteúdo ou do quanto a gente gastou para fazer aquele conteúdo. Mas até aí, tudo bem, a gente se submete a isso, esperando algum retorno com base no princípio da cauda longa. Porém, quando a gente fala de algo específico como um nicho, tipo de jogos de tabuleiro, quem é que mais se beneficia com a produção do nosso conteúdo, além de quem joga? As editoras. E eu posso dizer isso com base nos próprios dados que eu passei a ter depois da parceria que eu estreitei com a Amazon, incluindo as lives de venda. Isso sem contar com as centenas de pessoas que já me mandaram mensagem dizendo que compraram tal jogo ou que entraram pro hobby por causa do canal. Eu já fiz o meu dever de casa e notei o quanto que os jogos que foram falados aqui foram vendidos. Só para você ter uma ideia, esse humilde canal foi responsável em 12 meses por algo na casa dos 6 dígitos de vendas de jogos. E isso é só o concreto, o tangível, o que eu acesso em planilhas. Agora imagina a quantidade de gente que vai numa loja ou lembra de algum jogo que a gente falou aqui meses antes e opta por ele e não por um outro qualquer que ela não conhece. Claro que eu tô falando do de quem é a vez porque é a realidade que eu tenho mais propriedade e informação para poder passar para você. Mas eu sei também de outros canais que ajudam muito a vender jogos ou a formar a opinião da galera que quer comprar um jogo e não sabe qual levar para casa. Ou você acha que o Jack, o Covil, o Romi, o Fabrício, o Cacau, o Didi Braguinha, Pino Verde, toda essa galera não influencia o mercado? E ainda assim, nem todas as editoras reconhecem o valor de quem cria conteúdo sobre jogos. Infelizmente, eu aprendi isso ao longo desses quase 3 anos produzindo conteúdo para esse meio. Tem editora que chega ao ponto de querer que um conteudista profissional trabalhe no sentido de fazer um job mesmo em troca de um jogo que, por mais que seja caro, não vai pagar a conta de luz ou do supermercado. E isso faz todo sentido se a gente pensar nas editoras pequenas que estão começando no mercado e precisam de ajuda, assim como nós, conteudistas. Aí é óbvio que todo mundo se ajuda com prazer, guardadas as possíveis limitações. O envio de jogos para os conteudistas é sempre muito bem-vindo, até porque isso é a matéria-prima do nosso trabalho. É assim que a gente pode fazer uma lista de indicações com jogos mais atuais ou encontrados em sites nacionais, por exemplo. Só que, como eu disse, isso não paga a escola das crianças ou o plano de saúde dos pais, ainda mais para quem contrata gente para executar outras funções na produção do vídeo. E nesse caso, eu não estou falando só do nosso canal. Sem contar que quando uma editora envia um jogo, tenha em mente que isso é uma ação de marketing, porque elas estão influenciando quem influencia o mercado. Para editoras grandes, por exemplo, não custaria nada reservar cerca de 10 cópias de uma tiragem de 1000 para enviar para os principais conteudistas, ainda mais considerando o preço de custo totalmente diluível no restante do carregamento. Tem editoras que não percebem que existe um círculo que pode ser bem virtuoso se alimentado do jeito certo. As editoras, elas produzem os jogos que a gente pode falar sobre para o jogador que decide se vai comprar ele ou não. O jogador já gasta dinheiro comprando o jogo e gasta um bom dinheiro, porque o custo do jogo para o consumidor final no Brasil, infelizmente, não é barato. Ainda mais depois da inflação e da pandemia que bombou nesses últimos tempos. Por conta disso, como eu disse antes, a gente não se sente tão confortável em pedir um padrinho da vida para a mesma pessoa que está juntando uma grana para comprar o jogo que tanto sonha. Porque
Olha como aquele círculo deixa de ser um círculo que se retroalimenta e vira uma espécie de vampiro que se alimenta apenas do jogador. Outro ponto importante é que ainda não ficou claro para algumas pessoas dentro de algumas editoras que existe uma diferença entre a gente ser mídia e ser criador de conteúdo. Quando a gente está servindo de mídia para divulgar algum jogo ou algo do gênero, a gente está ajudando, antes de mais nada, a própria editora que quer vender o jogo. Por outro lado, quando a gente está criando conteúdo, a gente está ajudando a nós mesmos e dando conteúdo para os nossos espectadores. Porém, tem conteudista que se confunde com isso, assim como algumas editoras. O que todo mundo aqui quer é que esse passatempo cresça, mas se a gente morrer de fome, ninguém vai ter como produzir conteúdo. Se não tiver vídeos, por exemplo, o alcance do produto que se quer vender e da própria ideia que se quer divulgar vai cair. Ou seja, se tiver menos gente falando de jogos ou do ato de jogar, o mercado encolhe. E aí, quem é contra investir nos conteudistas vai acabar tendo que gastar dinheiro com marketing, querendo ou não, para poder divulgar o seu produto. Então, que tal gastar dinheiro com quem já ama fazer isso e faz de uma maneira genuína? Claro que ganhar jogos é bom, e eu sei de muito conteudista que começou a produzir conteúdos até mesmo para poder ganhar jogos, já que eles são caros para quem compra com frequência. Mas se a gente pudesse ganhar uma remuneração, ia ser bem bom, não é verdade? Apesar de tudo que eu falei, muitos conteudistas infelizmente não se valorizam ou pensam menos de si próprios, não entendem a importância do que eles fazem e do quanto eles estão promovendo a indústria de jogos. Por conta disso, acaba que nós mesmos não nos ajudamos e, por não haver uma coerência de ações entre conteudistas, tem algumas poucas editoras que infelizmente se aproveitam disso. Ou seja, se você resolve valorizar o seu tempo e trabalho e cobra por ele, mas tem alguém que faz de graça, acaba que em vez de ajudar o meio, você prejudica ele, né? E a editora que se aproveita disso não se importa de verdade com o conteudista ou com o meio dos jogos de tabuleiro como um todo. Ela só está preocupada em usar o conteudista e em vender o seu próprio jogo. Como um exemplo positivo, eu cito a Adoleta Jogos, uma editora novíssima de jogos infantis. A postura dela comigo e com o Covil, por exemplo, foi exemplar. Eles vieram e já falaram que gostariam de pagar pela produção de conteúdo. Mas, infelizmente, há conteudistas com uma espécie de síndrome de vira-latas que acabam não entendendo que no longo prazo é provável que o que começou como um hobby dentro do hobby vire uma fonte de ressentimento para a indústria como um todo. Quando você for se dar conta, vai perceber que já não está mais com a mesma vontade de produzir conteúdo como antes, porque não tem o devido reconhecimento. E ganhar os jogos não vai parecer algo tão positivo assim quando as infinitas crises financeiras que a gente está vivendo baterem forte na sua porta. Por fim, o último tópico que vale pontuar é a concepção tacanha e equivocada que algumas pessoas têm sobre fama. Quem trabalha com produção de conteúdo muitas vezes começa por hobby, amor ou diversão ou uma mistura disso tudo. Se calhar de você encontrar um poço de petróleo, de conteúdo no caso, é provável que você fique rico. Mas isso é raro e nesses raros casos a fama é sempre uma consequência. É difícil você encontrar pessoas que fazem apenas por fama, especialmente em um nicho como de jogos de tabuleiro. Até porque isso não é um motivador que vai te dar combustível mental por muito tempo. As pessoas podem até fazer por dinheiro, mas simplesmente porque precisam se sustentar e sustentar o canal. Mas realmente é ridículo conceber essa lógica de se criar conteúdos por fama no mundo dos jogos. Eu espero que eu tenha conseguido pincelar um pouco dos bastidores desse nosso universo de criação de conteúdo. Eu acredito de verdade que nós somos mais fortes juntos, e eu digo todos nós juntos, editoras, jogadores e os conteudistas. A gente começou nisso, a maior parte de nós pelo menos, por amor. E se a gente se ajudar, tudo pode funcionar e a gente pode durar por anos. Só assim a gente vai ter canais como um Dice Tower, um Watch It Play ou um Shut Up and Sit Down, e só assim a gente vai ter um mercado amadurecido e sólido, inclusive com tiragens maiores de jogos, ajudando a baratear o custo deles para todo mundo. Se você quiser acrescentar algo ou tiver alguma sugestão para vídeos futuros do Explica, joga aí nos comentários que eu vou adorar ler. Valeu, pessoal!